Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Jusley, e nós vamos ministrar aula sobre arminianismo e calvinismo. Nesta aula em especial, nós vamos estar falando somente da introdução, mas é uma introdução cheia de detalhes, uma introdução muito enriquecedora que vai realmente contribuir muito para a sua vida. Você que gosta de teologia, acompanhe comigo as aulas sobre Armínio, Jacó Armínio e sobre Wesley. E aqui, como pastor da Igreja de Deus no Brasil, nós seguimos a corrente do arminianismo, né? E assim, quem está certo, quem tá errado, eu gosto de pensar como o próprio Wayne Grudem, né, com relação a esses discursos, porque muito do que a gente tem visto no arminianismo, no calvinismo, a gente realmente tem uma posição formada, uma teologia formada sobre este assunto, e a gente vê que tem muitas discordâncias entre, né, os cristãos, né, sobre os evangélicos com relação a esses dois assuntos, quem está certo, quem está errado. Eu creio que a gente vai poder ver lá no céu qual que era a corrente que estava certa ou não, tá? Tanto é que a gente tem versículos tanto para realmente firmar o posicionamento do arminianismo, quanto também para afirmar o posicionamento do calvinismo. Tá bom, meus irmãos? E a gente vai, durante alguns dias, estar discorrendo sobre este assunto. Por gentileza, entra na minha página no YouTube, se você colocar Pastor Jusley Gama, vai aparecer lá e você vai poder se inscrever no meu canal, me ajudar a divulgar esse trabalho. Esse trabalho, ele é de forma gratuita, você não está pagando nada por ele, né? E você vai enriquecer, né? Tirar muitos ensinamentos daqui, e você vai também poder passar para a sua liderança. Amém? Então vamos lá? Vou compartilhar os slides aqui para a gente poder iniciar. Conforme eu falei, teologia arminiana versus Wesley Ana. Amém. Glória a Deus. Bom, falei também que a gente vai se deter nessa aula de hoje somente na introdução ao arminianismo. A gente vai fazer uma introdução aqui básica dentro dos conceitos principais, dentro das pessoas envolvidas, os principais expoentes, principais nomes que realmente permearam a questão do arminianismo, do calvinismo também. Bom, a teologia arminiana, ela é, por muitas vezes, desconhecida no meio protestantes. Posso dizer que calvinistas equivocam-se sobre conceitos fundamentais de nosso pensamento. E até mesmo irmãos que se intitulam arminianos fazem confusão sobre o nosso posicionamento. Muitos não sabem defender ou realmente explicar o que é a questão do arminianismo, a questão do calvinismo. Muitos se perdem nos seus posicionamentos. Então, por existirem muitos equívocos quanto à teologia arminiana, é que por muitas vezes somos acusados pelos nossos irmãos calvinistas de sermos semi-pelagianos. Bom, o que devemos ter em mente é que o arminianismo clássico não prega de forma alguma esta mensagem. Outras pessoas associam normalmente o arminianismo ao livre-arbítrio, e esse não é o carro-chefe. Algumas pessoas creem que o carro-chefe do arminianismo é o livre-arbítrio. Eu já estou dizendo para você que não é. Nosso carro-chefe está respaldado na eleição amorosa realizada pela presciência divina, ou seja, o conhecimento futuro em Cristo Jesus. Bom, a base do arminianismo é o amor de Deus e não a vontade do homem. Glória a Deus por isso. Bom, eu falei aí sobre semi-pelagianismo,
explicando o que é o semi-pelagianismo, ela é uma linha de pensamento cristã que trata principalmente sobre a salvação. E ela ensina basicamente que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus mediante a graça, mas que a salvação partiria somente da iniciativa da boa vontade do coração do homem para com Deus. Esse é o significado aí do semi-pelagianismo. O nosso objetivo nestas lições que nós estaremos ministrando aqui para vocês na plataforma do YouTube é esclarecer o povo cristão e tentar dar diretrizes e os rudimentos do pensamento armínio wesleyano. Aleluias. Então, nessa matéria, veremos uma introdução dos segmentos tanto arminianos quanto calvinistas e as explicações básicas da nossa doutrina. Então, vamos lá. Salvação, não sei se vocês concordam, mas sempre foi e é um tema que sempre gerou e continua a gerar curiosidades e anseios no cerne da alma humana. Nós almejamos por isso, almejamos por ser salvos, almejamos para ir para o céu. Diz em Marcos 10:17 que certo jovem abastado procurou Jesus e perguntou-lhe: bom mestre, que hei eu de fazer para herdar a vida eterna? E em Lucas 10:25, em outra ocasião, um dos doutores da lei, querendo experimentar ou provar Jesus Cristo, tentar Jesus Cristo, questionou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essas perguntas permeiam, essas perguntas realmente passam pela nossa mente e realmente são motivos de muita curiosidade e expectativas com relação às pessoas. Alguns sistemas de crença dizem que a salvação se dá por meio de boas obras, atribuindo mérito ao ser humano e fazendo com isso invalidar ou invalidando o sacrifício de Cristo por meio do ato, ou pelo meio ou por meio de uma autossalvação. Outros sistemas já pregam uma esperança baseada em constantes reencarnações, na quais o esforço humano as proporcionará melhores condições em suas vidas subsequentes. Tanto um quanto o outro invalida aqui o sacrifício de Cristo, de Jesus na cruz, porque coloca o mérito no ser humano. Bom, ainda existe, além desses dois, um outro sistema chamado universalista, o qual prefere ludibriar a consciência do homem sobre o falso entendimento de que, no final das contas, todos, sem exceção, serão salvos, independentemente da obra vicária de Cristo e da sua eficácia por aqueles que o receberam, conforme João 1,12. Nós ainda temos uma outra doutrina chamada o aniquilacionismo, que acredita que aqueles que forem lançados no inferno, eles não permanecerão lá. Em algum momento, eles cessarão de existir. Então, todas essas posições, elas são contrárias à perspectiva da palavra de Deus. Isso a gente verifica em Efésios 2:8, 9, Hebreus 9:27, que diz: ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o seu juízo. João 3:16. Então, tudo isso é contrário àquilo que a Bíblia ensina. Então, nesta lição, nós poderemos observar dois principais sistemas que discorrem sobre a salvação do homem dentro do protestantismo. O primeiro, meus irmãos, se baseia na predestinação divina. Preste atenção, cuja a atuação é unicamente monergista. O que é monergista? Só Deus realiza a salvação. E o último, que é o sinergismo,
está entre Deus e o homem, cuja atuação se dá através da graça preveniente e do livre-arbítrio humano. Bom, então esses dois conceitos, nós estamos tratando aqui, sinergismo e monergismo. Esses dois conceitos paradoxais remontam aos dias de Agostinho, o qual ele defendia que o homem é predestinado por Deus e, portanto, não possui uma capacidade de escolher a Cristo e sua obra salvadora. Para que o homem seja salvo, preste atenção, é necessário que Deus atue com sua graça irresistível e o regenere, ou seja, é uma graça tão irresistível que o homem não pode resistir a essa graça. As doutrinas soteriológicas de Agostinho, ou seja, as doutrinas de salvação de Agostinho, foram formadas antes e durante o embate da controvérsia pelagiana, que nós estaremos falando mais para frente. Bom, Pelágio, ele foi um austero monge e popular professor em Roma. Sua austeridade era puramente moralista, ao ponto de não conseguir conceber a ideia de que o homem não podia deixar de pecar. Meus irmãos, Pelágio estava mais interessado na conduta cristã e ele queria as condições morais de sua comunidade. Sua ênfase particular recaía na pureza pessoal e na abstinência da corrupção e da frivolidade do mundo, resvalando no ascetismo. E que é ascetismo? Abstenção dos prazeres físicos e psicológicos. Essa era a doutrina pregada por Pelágio, que foi severamente combatida pelos pais da igreja. Bom, Pelágio ainda negava a ênfase de Tertuliano ao pecado original, sob a argumentação de que o pecado ele é meramente voluntário e individual, não podendo ser transmitido ou herdado. Então, para ele, crer no pecado original era minar a responsabilidade pessoal do homem. Então, ele não acreditava no pecado originado ali por Adão e Eva. E ele não concebia ainda a ideia de que o pecado de Adão tivesse afetado as almas e nem os corpos dos seus descendentes. Assim como Adão, todo homem, segundo o pensamento pelagiano, presta atenção, é criador de seu próprio caráter e determinador do seu próprio destino. Bom, no entendimento pelagiano, o homem não possui uma tendência intrínseca para o mal. E tampouco ele herda essa propensão originada ou vinda de Adão, podendo, caso queira, observar os mandamentos divinos sem pecar. Para ele, realmente, há uma possibilidade do homem não pecar. Então, ele achava injusto, da parte de Deus, que a humanidade herdasse a culpa de outrem, de outras pessoas, no caso aqui específico de Adão e de Eva, e dessa forma negava a doutrina do pecado original. Então, dessa forma, Pelágio passou a ensinar uma doutrina exageradamente antropocêntrica e focada no livre-arbítrio, ensinando que, ao criar o homem, Deus não o sujeitou como fizera com as outras criaturas, mas deu-lhes o privilégio singular de ser capaz de cumprir a vontade divina por sua própria escolha. Eita glória! Então, aqui nós vemos Pelágio dizendo essas coisas aqui, que o homem tinha uma capacidade própria de cumprir a vontade divina por sua própria escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Então, como Pelágio baseava suas teologias em uma abordagem moralista, entendia que a desobediência do homem
vinha do exemplo e dos costumes observados ao redor, ou do meio ambiente, o meio em que ele vive. Então, podendo pela própria força, se ele quiser, alcançar a perfeição, mediante grande esforço de sua própria vontade. Bom, irmãos, em contrapartida a tudo isso que nós falamos sobre os pensamentos de Pelágio, Agostinho, por sua vez, sustentava que Adão fora criado em um estado original de retidão e perfeição e estaria em seu estado original isento de males físicos, dotado de alta intelectualidade, bem como no estado de justificação, iluminação e bem-aventurança inigualáveis, além de ter a inclinação de sua vontade para a virtude. Aleluias. A gravidade do pecado de Adão, ela foi tal que a consequência foi a tragédia para a humanidade, a qual se tornou uma massa de pecado, uma massa dominata, isto é, um antro pecaminoso, propagador de pecadores. As bases agostinianas para a doutrina do pecado original se encontravam em passagens como Salmo 51, apaga as minhas transgressões, Efésios 2:3, anteriormente vivíamos satisfazendo a vontade da carne, ou ainda Romanos 5:12, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e João 3, de 3 a 5, né, que nós temos aqui o novo nascimento. Bom, uma vez que o homem havia cedido ao pecado, a natureza humana foi afetada obscuramente pelas consequências do mesmo, tornando-se desordenada e o homem se tornou propenso para o mal. Sendo assim, sem a ajuda de Deus, é impossível, pelo livre-arbítrio, vencer as tentações desta vida. E essa ajuda, meus irmãos, divina, para escolher o certo ou retornar para Deus, era a sua graça, a qual Agostinho define como um poder interno, um poder secreto, maravilhoso, inefável, operado por Deus nos corações dos homens. Para Agostinho, a graça divina, ela antevê e provoca cada impulso na vontade do homem. Essa graça é expressão da soberania de Deus, não podendo de modo algum, de jeito nenhum, ser resistida. Ela é uma graça irresistível. Então, para explicar o antagonismo da irresistibilidade frente ao livre-arbítrio, o bispo de Hipona diz que a liberdade do homem é baseada nas suas motivações. Sendo as decisões do homem, portanto, um fruto do meio, o homem não regenerado, que vive em uma atmosfera de concupiscência, ele acaba por escolher o mal. Então, a graça divina, porém, cura o homem e restaura o seu livre-arbítrio, substituindo o seu sistema de escolhas. Bom, aqui a gente tem alguns outros referenciais históricos. Com relação à questão do livre-arbítrio, é um tema que sempre teve seu espaço na teologia, fosse na Antiguidade Clássica, na era patrológica, doutrina dos Santos Padres, ou na contemporaneidade, normalmente no embate da predestinação versus livre-arbítrio. O nome mais lembrado é do eminente teólogo supracitado, Agostinho, cuja notoriedade contra a controvérsia de Pelágio é consabida, entretanto, outros nomes também são dignos de consideração. Vejamos. Nós temos Justino Mártir, que viveu nos anos de 100 a 165, ano Domini, depois de Cristo. Dizia que, embora não tenhamos tido escolha alguma no nascimento, em virtude dos poderes racionais que Deus nos deu, podemos escolher viver ou não de modo aceitável a Ele, não havendo desculpas quando agimos erroneamente.
Ele dizia ainda, Justino Marte, baseado na presciência divina, que Deus não predetermina as ações dos homens, mas prevê como irão agir por sua própria vontade, podendo, inclusive, anunciar antecipadamente esses atos. Concordavam com a livre escolha do homem os apologistas Atenágoras, 133 a 190, viveu, Teófilo e também Taciano. Bom, vale a pena comentar a opinião também de Tertuliano, que viveu nos anos de 160 a 220. Ele cria que o homem é como um ramo cortado do tronco original de Adão e plantado como uma árvore independente. Sendo assim, o homem herdou, através da transgressão de Adão, a tendência ao pecado. Como resultado do pecado de Adão, carregamos mácula e impureza. Então, apesar disso, o homem detém livre arbítrio e é responsável por seus próprios atos. Bom, muitas controvérsias em torno do livre arbítrio se deram por equívocos exegéticos. Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215, ele negava o pecado original, baseado, por exemplo, em Jó 1, 21. Segundo ele, a declaração de que Jó havia saído nu do ventre da sua mãe deixava implícito que as crianças entram no mundo sem pecado. E essa má interpretação e ênfase exagerada no livre-arbítrio levava-o a professar que Deus deseja que sejamos salvos por nossos próprios esforços. Outros esforços na defesa do livre-arbítrio também se deram nas disputas contra os maniqueístas. Estes questionavam a benevolência de Deus e lhes ortogavam a autoria do pecado. Se o homem ele herda de Adão a culpa e o pecado, não possuímos, meus irmãos, poder de escolha. Logo, raciocinavam eles, Deus é o autor do mal. Então, contra esses argumentos, levantaram-se homens como Cirilo de Jerusalém, 313 a 386, Gregório de Nissa, 330 a 395, Gregório de Nazianzo e João Crisóstomo. Todos esses se levantaram contra esses argumentos. Infelizmente, eles acabaram negando o pecado original, afirmando que crianças recém-nascidas estão isentas de pecado, embora cresça que a raça humana foi afetada pelo pecado de Adão. Bom, o entendimento sobre o livre-arbítrio foi sendo amadurecido. Já no século V, por exemplo, temos na expressão de Teodorete, que viveu entre 393 a 466, o pensamento de que, embora o homem necessite da graça divina, e sem esta é impossível dar um só passo na senda que conduz à virtude, a vontade humana tem de colaborar com tal graça, pois existe a necessidade de um sinergismo tanto de nossos esforços quanto da assistência divina. A graça do Espírito não é assegurada àqueles que não fazem esforço algum. E, ao mesmo tempo que, sem essa graça, é impossível que nossos esforços recebam a recompensa da virtude. Bom, a semelhança de Teodorete, Teodoro de Mopsuestia, dizia que o livre-arbítrio pertence a seres racionais. E já na opinião dele, todos os homens possuem conhecimento do bem e o tempo todo, bem como capacidade de escolher entre o certo ou o errado. E ele não negava os efeitos da queda na humanidade e dizia que os homens possuem propensão definida para o pecado. E que se for para um homem passar desse estado, caído para a vida bendita, reservada por Deus, é necessária a operação graciosa da dádiva divina no homem. Bom,
saindo do século V, século VI, aí, saltando para 8 séculos para frente, chegamos a outra pessoa que deu sua enorme contribuição à doutrina do livre-arbítrio, Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Bom, Tomás de Aquino dizia que em cada ser intelectual, a vontade, assim como em cada intelecto, seu conceito sobre vontade é de que esta é um poder para atrair ou afastar aquilo que é apreendido pelo intelecto. Apesar de Deus mover a vontade, já que ele move todo tipo de coisa de acordo com a natureza da coisa movida. Ele também move a vontade de acordo com a sua condição, como indeterminadamente disposta a várias coisas, não de forma necessária. Pensamento de Tomás de Aquino sobre o livre-arbítrio. Bom, ainda Fraser explica a posição aquiniana, fazendo a seguinte analogia. Quando escolhemos tomar café ao invés de chá, poderíamos fazer diferente. A cafeteira, por sua vez, não pode mudar a sua função sozinha. Isto é, assim porque nossa vontade foi a causa de tomarmos café, enquanto que algo fora da cafeteira, programações, instruções, corrente elétrica, fluindo para ela, da tomada, na parede, as leis da física, etc., foi a causa do seu comportamento. Então, Deus causa os dois eventos de uma maneira consistente com tudo isso, ou seja, enquanto que a causa, sua livre escolha, ele causa algo que opera independentemente do que acontece no mundo à sua volta. Então, ele conclui dizendo, Fraser, que embora seja Deus a causa última da vontade, da ordem da causa natural, ele não mina a liberdade do homem, mas a faz possível no sentido que, assim como nas causas naturais, se escolhas livres não fossem causadas por Deus, elas nem poderiam existir. Bom, a influência calvinista. Na Idade Média, as pessoas procuravam muitas vezes uma solução eterna baseada em um documento assinado pelo pontífice da Igreja Romana. Então, essas indulgências prometiam efetuar um pagamento mais completo da dívida que o pecador deve a Deus e, consequentemente, amenizar as exigências futuras. E assim, a gente vendo aí essas questões das indulgências, pagando-se para entrar no céu. Então, em um suposto purgatório, aqui a pessoa ficaria livre desse purgatório. Então, além do purgatório, nós temos a doutrina do limbus petrum, para aquelas pessoas que cometem pecados menos graves, pecadinhos pequenos ali, ela vai para o limbus petrum, em vez de ir para o purgatório, que é destinado para as pessoas que pecaram de uma forma mais resumida, pecados cabeludos, pecados mais graves. Então, nessas condições decadentes da teologia medieval romana, emergiu a reforma protestante e doutrinas como sola fide, sola fé, sola escritura, só a escritura, solos Cristo, somente Cristo, sola gratia, só a graça e sola deu glória, somente Deus toda glória. Então foram verberadas com veemência. Bom, então, para falar de Armínio, é necessário que tenhamos conhecimento de quem foi, primeiramente, Calvino. Quando Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja, no castelo de Wittenberg, Calvino tinha 8 anos de idade. Então, natural de Picárdia, na França, Calvino nasceu entre 1509 e morreu em 1564. Só um detalhe, as pessoas morriam cedo naquela época. Poucas pessoas viviam mais de 50 anos. Então, as pessoas com 58, 54 anos já eram consideradas velhas.
e foi, sem sombra de dúvidas, um proeminente teólogo protestante e líder eclesiástico, dono de uma mente brilhante. Esse foi Calvino. Então, ele recebeu o grau de mestre em teologia no ano de 1528, aos 19 anos, mas, a pedido de seu pai, deu início ao estudo de direito em Orleans e muito contribuiu, com certeza, para a sua vida de ministerial. Então, com a morte de seu pai em 1531, ou seja, 4 anos depois, Calvino pôde retornar às suas preferências teológicas e dedicou-se ao estudo das línguas grego, hebraico e latim. Bom, vendo dificuldade para que houvesse reforma em Paris, Calvino mudou-se para Basel, na Suíça. Lá, ele escreveu e publicou suas Institutas no ano de 1536. Então, em seus comentários sobre os Salmos, ele contou ter passado pelo que ele mesmo denominou de súbita conversão, dizendo que outrora estava teimosamente preso às superstições do papado e que não era possível desvencilhar-se deste profundo lamaçal, mas que Deus havia subjugado seu coração da obstinação de sua idade para a docilidade e também do conhecimento da verdadeira piedade, mediante sua providência secreta. Bom, outros reformadores, eles desenvolveram pensamentos que, unidos com os de Calvino, formaram uma tradição que é chamada de reformada. Então, dentre esses teólogos reformadores, podemos citar Martin Bucer, Henrique Burling e Ulrico Zwingli. Essa escola de pensamento é também chamada de calvinismo. Então, vamos lá. Jacó Arminio. Arminio, ele foi um teólogo holandês, nascido em Oudewaard, 1500 a 1609. Ele estudou entre os anos de 1576 e 1582 na Universidade de Leiden, na Holanda, onde posteriormente foi professor desde 1603 até a sua morte. Joan Colman, um de seus professores de teologia nesse período, acreditava e ensinava que o calvinismo tornava Deus um tirano e carrasco, o que certamente influenciou as ideias de Armínio. Bom, em 1582, começou a estudar em Genebra e teve como um dos seus mestres o reformador Teodoro Beza, sucessor de Calvino. Então, em 1588, foi ordenado e pastoreou uma igreja em Amsterdã. Segundo o Novo Dicionário Internacional da Igreja Cristã, quando Calvino morreu, toda a responsabilidade, entre aspas, pontinho, 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 recaiu sobre Beza. Beza era chefe da Academia de Genebra e também professor, presidente do Conselho dos Pastores, uma influência poderosa sobre os magistrados de Genebra. E, além de tudo isso, porta-voz, defensor da posição protestante reformada. O que sabemos é que Armínio discordou das doutrinas de Calvino, baseado em duas argumentações. Vejamos quais são. Primeira, a predestinação, tal qual no entendimento calvinista, tende a fazer de Deus o autor do pecado, por ter ele escolhido, na eternidade passada, quem seria ou não salvo. E a segunda ponto de divergência entre Armínio e Calvino é que o livre-arbítrio do ser humano é negado no ensino de uma graça coercitivamente irresistível. Nós falamos da graça irresistível. Então, aqui, o Armínio, ele discordava de Calvino justamente porque esse ensino do livre-arbítrio não estava dentro dos pontos aí do calvinista, que é a graça irresistível. A teologia arminiana, tal como conhecemos, ela não foi totalmente sistematizada durante a vida de Armínio.
Após a sua morte, seus discípulos, pouco mais de 40 pregadores, cristalizaram suas ideias em um panfleto, o qual continha resumidamente 5 pontos que rejeitavam o rígido calvinismo, intitulado Remonstrance, ou seja, protesto, publicando no dia 19 de outubro de 1609, expondo assim a posição arminiana. Bom, o Sínodo de Dort. Então, esse protesto da remonstrância, ele ganhou o apoio de estadistas e líderes políticos holandeses que tinham ajudado a libertar os Países Baixos da Espanha. Os opositores do movimento remonstrante acusaram-nos de apoiar secretamente os jesuítas e a teologia católica romana e de simpatizar com a Espanha, embora não haja nenhuma evidência de culpa por parte dos que protestavam em relação a essas acusações políticas. Então, desde então, houve muita confusão em várias cidades holandesas. Sermões eram pregados contra os remonstrantes, panfletos eram espalhados a fim de difamá-los como hereges e traidores. Pessoas foram presas por pensarem contra o alto calvinismo, e o Sínodo Nacional de Teólogos e Pregadores foi realizado para regular tais controvérsias entre as ideias paradoxais, calvinismo versus arminianismo. Então, a primeira reunião do Sínodo foi realizada em 13 de novembro de 1618, e a última, em 1540 e alguma coisa, 9 de maio de 1619. A última em 9 de maio de 1619. Então, contando com a presença de mais de 100 delegados, inclusive alguns da Inglaterra, da Escócia, da França, da Suíça. Então, o nome Dort é usado em função do idioma inglês, com que, transliterando o nome da cidade holandesa de Dordrecht. Na conclusão do sínodo, os remonstrantes foram condenados como hereges. Pelo menos 200 foram depostos do Ministério da Igreja, do Estado, e cerca de 80 foram exilados ou presos. Um deles, o presbítero estadista e filósofo Hugo Grotius, viveu entre 1583 a 1645, foi confinado em uma masmorra, da qual posteriormente conseguiu escapar. Outro estadista foi publicamente decapitado. Então, neste sínodo, as ideias arminianas foram, portanto, rejeitadas e a doutrina reformada, estabelecida em seus 5 pontos, que foram o acróstico do inglês TULIP, a saber, primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarta, graça irresistível. Quinta, perseverança dos santos. São 5 pontos que tratam o calvinismo, né, e que aí a gente que foram definidos no Sínodo de Dort. Já os pontos do remonstrantes vão de encontro aos pontos calvinistas. Primeiro, depravação total. Segundo, eleição condicional. Terceiro, expiação ilimitada. Cristo morreu por todas as pessoas. Quarto, graça preveniente. E quinto, perseverança condicional. Amém, meus irmãos? A gente vai parar por aqui. Nós estamos somente na introdução. Na próxima aula, nós vamos estar abordando outros assuntos. Estaremos vendo um pouquinho sobre a TULIP, sobre a remonstrância. Tá bom? Acompanhe conosco aí os meus vídeos sobre essa matéria. Uma matéria muito, mas muito mesmo interessante, e que gerou muitas discórdias, e que tem gerado até hoje, nos nossos dias atuais, muitas discórdias, muitos contrapontos entre os evangélicos. Tá bom? Quem vos falou foi o pastor Jusley. Eu sou professor no Seminário Evangélico da Igreja de Deus, também sou bacharel em administração de empresas e também bacharel em teologia, e estou
terminando meu mestrado em ministério. Nos ajude, se inscreva no meu canal, divulgue esse material, com certeza vai ajudar aqueles que gostam de teologia. Amém? Fique com Deus, um grande abraço, que Deus nos permita uma nova oportunidade.